YouTube, Negricidades, estudo bíblico focado numa leitura popular da Bíblia. Muitos projetos, hein? Muitas coisas acontecendo e é muito importante a participação de cada um de vocês nessa agenda que se amplia e fortalece a gente em vários aspectos, especialmente no aprendizado. Tudo isso para a gente é muito importante e a sua participação é fundamental, fundamental. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse dia sempre marcado pela experiência dos encontros, pela experiência da amizade, da oportunidade de a gente se ver, se abraçar e trocar ideias sobre os nossos cotidianos, as coisas que nos atravessam. É aqui que a gente sorri, é aqui que a gente chora, aqui que a gente se abraça. Nessa semana marcada por uma perda, né, familiar, como a gente conversou aqui, a Fê tá no Ceará agora, volta terça-feira. A gente foi surpreendido por uma notícia do adoecimento do vovô da Fernanda e ele partiu aí no finalzinho da semana, e esse processo para a gente foi um processo doloroso, porque há afeto, há muito carinho, né, e coisas como essa não tem como ela não nos atravessar emocionalmente, né? Toda perda para a gente é sempre muito dolorosa. Então, que o coração não só da Fê, como da Dona Vânia, minha sogra, e todos os familiares sejam acolhidos, né? No amor, na esperança, no cuidado que só Deus pode dar. Amém? Fico muito feliz de poder refletir a partir dessa experiência de aprendizado a respeito da fé. E sobre os meus estudos e sobre as coisas que tenho lido nessa semana, eu desejei conversar com vocês a respeito da fé, do aspecto da fé e de como ela se manifesta no nosso cotidiano. E especialmente para esse tema eu fiz um mergulho numa história muito conhecida, e eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia, seu aplicativo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo muito especial de encontro e de aprendizado. Nós queremos sim ouvir a Deus, aprender com Ele, entender o que nasce no coração dEle, como nós podemos fazer com que esse aprendizado seja alvo da nossa participação no cotidiano e no mundo. Peço para que você separe esse tempo e que o Senhor possa falar contigo assim como Ele tem falado conosco nessa reunião. O livro é de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Marcos 5, versículo 25, o início da minha leitura. Um texto muito conhecido, um texto que trata a respeito da história de uma mulher cuja Bíblia não diz o nome, e uma mulher marcada por um sofrimento, uma mulher conhecida, pelo menos no Brasil, como a mulher do fluxo de sangue, né? Uma mulher que tinha uma hemorragia, sofria de uma hemorragia, e a gente vai refletir um pouquinho em cima desse texto, dessa história, e eu peço que você me acompanhe a partir do versículo 25. Todos acharam? Marcos 5, 25 diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto ou na orla das suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aí. Se possível, feche seus olhos e ore e consagre ao Senhor a sua vida, o seu pensamento. Consagre esse tempo ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos por tudo que fizeste aqui nessa manhã, nesse encontro. Pedimos que o Senhor
continue nos orientando à luz do teu amor e do teu cuidado. E a partir da presença do teu Filho Jesus e a manifestação do seu Espírito, que nós possamos aprender contigo. Que todos os aprendizados aqui postos sejam alvo de uma experiência para o nosso cotidiano. Fala conosco. Nós precisamos e queremos ouvir a sua voz. Nos ajuda para que nada nos distraia, que nós possamos estar atentos à sua voz, falando à nossa consciência, falando ao nosso coração. Esse é o nosso pedido. Um profundo agradecimento em nome de Jesus. Amém. Todos nós, em algum momento, já passamos por momentos difíceis, né? Todos nós, em algum momento, já passamos por momentos, especialmente como esse dessa mulher, um momento de esgotamento, um momento em que nós somos atravessados por determinadas situações que nos levam a um certo esgotamento, e esse esgotamento ele pode ser físico, ele pode ser um esgotamento emocional, como também pode ser um esgotamento espiritual. Essas questões atravessam a nossa trajetória e, de alguma maneira, nós somos feridos, machucados, ou nos sentimos cansados ou sobrecarregados por todas estas tensões que acabam nos acometendo diante do nosso cotidiano, a partir do espectro de onde desenvolve os nossos relacionamentos. E por conta disso, a gente fica machucado, né? A gente se sente ferido, a gente se sente também cansado. E parece que todo o peso do mundo, né, sobrecai nos nossos ombros. Isso nos adoece, isso nos fragiliza. Essa sensação de dor, de cansaço, de sobrecarga, ela é muito difícil. E eu sei que você em algum momento já passou por algo similar a isso. E por que eu pensei nessa mulher? Por que eu pensei nesse texto? Porque essa mulher da Bíblia Sagrada, do texto bíblico mencionada no Evangelho de Marcos, viveu por 12 anos uma vida de sofrimento. Um período da vida dela, extenso, largo, mais de 12 anos, ela viveu sobre a ótica de um sofrimento. Um sofrimento que trouxe para ela muita dor, muita rejeição, especialmente a rejeição social, e trouxe para ela também, a partir dessa rejeição, um certo isolamento. É uma pessoa que, além de estar machucada e ferida, se sentia rejeitada e, por conta dessa rejeição, se isolava. Não estava convivendo no meio social onde ela vivia. E aí há um contexto muito complexo também. Mas mesmo assim, essa mulher ela nunca desistiu de buscar a sua cura. O texto vai mostrar para nós que ela sempre acreditou na possibilidade de ter a cura que ela tanto almejava, que ela tanto desejava. Ela acreditava fielmente que a cura dela era possível. E foi assim que ela fez. E assim como ela, muitos de nós também enfrentamos certos processos doloridos de dificuldade que são extensos, né? Passamos por algumas batalhas que parecem que elas não têm fim. Passamos por alguns processos de dificuldades que parecem que eles são intermináveis. E assim como essa mulher, nós somos atravessados, mas é importante, e talvez o grande momento da minha reflexão é tentar compreender que há algo poderoso nessa mensagem, há algo poderoso nessa história que não pode passar desapercebido, que é compreender que a sua fé em Jesus te salva. A fé que você deposita em Jesus, a fé que você tem em Jesus, ou a fé que você quer ter em Jesus, ela te salva. Então essa já é uma síntese. Já para começar assim, a história, a gente vai precisar discernir que essa mulher que passou por um determinado sofrimento teve a oportunidade de uma salvação, e essa salvação foi muito determinante a partir da fé que ela colocou na pessoa de Jesus. Uma dor que se propaga, uma dor prolongada,
diagnosticada e compreendida por ela que aquilo não era o fim. Uma mulher cujo texto mostra esse sofrimento, esse largo sofrimento, mais de 12 anos de sofrimento, vivendo uma hemorragia, um fluxo sanguíneo. Você imagina, ou talvez você possa imaginar, a agonia física que essa mulher vivia. Você talvez possa imaginar a agonia emocional que atravessava a vida dela. E por que também não dizer espiritual? E eu vou falar por que isso. Essa mulher, ela carregava essas cargas por conta da sua doença. Mas, além disso, é importante a gente perceber que existia uma lei naquela época. Uma lei, inclusive, religiosa, pautada numa linguagem que foi retirada do texto bíblico. Então, esse é um momento da reflexão que é um pouco polêmico, sabe? Porque nós estamos falando de uma mulher que sofria de uma maneira avassaladora, não só por conta da sua dor e do seu sofrimento físico, mas havia também um peso religioso sobre o tempo que ela vivia. Porque havia uma lei religiosa dizendo que as mulheres que passavam ou que eram atravessadas por um fluxo sanguíneo ou uma hemorragia contínua, as pessoas que sofriam esse tipo de mal, elas eram consideradas ritualmente impuras. Os estudiosos vão dizer que esse fluxo sanguíneo é de origem... É como... Oh, meu Deus, fugiu. É como uma menstruação que não parava. E ela sofria isso há 12 anos. Então, as mulheres aqui podem perceber a intensidade desse sofrimento. E existia uma lei naquela época, que está em Levítico, capítulo 15, versículo 25. Você não precisa ler agora, mas eu vou fazer um comentário. Essa lei, ela dizia que as pessoas que sofriam desse fluxo sanguíneo, ou dessa hemorragia, teriam que viver separadas. Elas eram consideradas impuras. Então, elas não poderiam viver na sociedade por conta dessa, entre aspas, grandes aspas, impureza. E por conta dessa condição, ela também não poderia ter uma experiência nos espaços religiosos. Então veja como é caótica a situação dessa mulher. Uma mulher que estava isolada socialmente, uma mulher que estava proibida de ter um contato com outras pessoas e uma mulher que não podia participar das atividades religiosas. E muitos de nós também sofremos problemas que são intermináveis. Problemas que são de origem relacionada à saúde, problemas que são relacionados às nossas finanças, ao nosso trabalho, e há problemas de origem espiritual, que são conduzidas pelas violências que sofremos por conta da religiosidade. Então, quantas pessoas não conseguem avançar na vida, especialmente por conta das violências que acontecem dentro dos espaços religiosos? Isso é muito preocupante, saber que existem pseudos pastores, pseudas lideranças religiosas que agem de maneira violenta com o seu povo, com aqueles que vão em busca, de um acalanto para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções, em busca também de uma espiritualidade saudável, e o que é oferecido para ela é uma outra violência. Essas pessoas que foram atravessadas por qualquer tipo de violência religiosa, além de ter toda a dificuldade social, acabam também se isolando se isolando da experiência espiritual que o próprio Jesus oferece. Pessoas que não conseguem mais entrar no espaço religioso porque foram violentadas. Pessoas que não conseguem nem orar, que talvez nem acreditem, perderam a fé em Deus porque foram atravessadas por uma consciência de terceiros.
Pode ser que a dor que você sinta, o sofrimento que você sinta, o medo de frequentar um espaço religioso, não se diz respeito a Deus, mas se diz respeito ao que pessoas fizeram contigo. Ou o que a religião, ou o que a lei, né, religiosa construiu e que gerou um certo sofrimento. É dentro desse aspecto que a gente vai precisar compreender que, assim como essa mulher sofria situações que estavam além da sua capacidade de resolver, de resolução, nós também passamos por aspectos parecidos. Há momentos que nós estamos atravessados por uma dor, por um sofrimento talvez físico e emocional, mas pode ser que à volta de cada um de nós tenham outros fatores que nos limitam a possibilidade de fato, viver uma transformação, uma renovação, uma restituição, uma mudança de fato em nossas vidas, porque foge da nossa capacidade de organizar, né? Infelizmente, a vida como ela é, com as suas dores e com as suas delícias. Mas são as dores que nos machucam, nos fragilizam, nos adoecem. E é sobre essa questão que eu deixaria talvez uma primeira nota mental, né? Que é perceber que a duração da tua dor, a duração do seu sofrimento, não define o final da sua história. Essa acho que é a primeira nota mental que a gente precisa guardar. O tempo do sofrimento não define o final da história. Então não importa o quanto você tem passado por um tempo de sofrimento, entende? Não importa o quanto tempo você tem sofrido uma dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Não importa quanto tempo. O que importa é nós compreendermos que esse tempo de sofrimento não define a sua vida. Não define a sua história. Principalmente não define o final da história. Aquela mulher, o texto bíblico diz que ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos. É muito provável que ela já tinha gastado todos os seus recursos, não só com os médicos, mas também com os charlatões espirituais. Com os charlatões que são pautados aí pela medicina, pelas filosofias coaches. Tem um monte de coisa que acontece. O que não falta é charlatão, querendo aproveitar da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, da nossa dor, da nossa incapacidade, né, de resistência desse processo. Ainda nós somos violentados por eles. Então, diante disso, nós temos uma mulher que transcendeu as consciências terceiras, limitantes, violentas. Porque ela pode ter perdido todos os seus recursos, mas tinha algo que ela não perdeu, que era a fé. Foi a fé que fez aquela mulher continuar. Foi a fé que ela tinha em Cristo. Foi a fé que ela percebeu naquele moço chamado Jesus, que estava passando no território onde ela vivia, e ela percebeu que seria mais uma oportunidade, talvez a maior oportunidade de receber a cura que ela tanto desejava, que ela tanto sonhava. Foi a fé que fez ela ir de encontro a Jesus. E não foi uma fé simples, não, meus irmãos. Nós estamos falando de uma fé extraordinária. Porque essa mulher, para chegar diante de Jesus, ela teria que enfrentar uma multidão de pessoas. E sabe quem era essa multidão de pessoas? Eram as mesmas pessoas que rejeitavam ela socialmente. Essa mulher ela não poderia estar no espaço público, porque ela era considerada impura. Essa mulher não poderia estar no convívio social, por conta da sua condição e por conta da lei religiosa que era imposta. Essa mulher não poderia nem sequer participar de um espaço ou de uma atividade religiosa. E ela, de repente, fala, eu vou, mas olha, eu vou com a minha estratégia.
ninguém pode me ver. Imagina que ela deveria estar coberta com lenço, preocupada para que ninguém percebesse quem ela era. E mais, uma fé tão genial que ela, quando vai ao encontro de Jesus, escondida da multidão, ela também não quer incomodar o mestre, porque tem medo também da exposição desse processo. E ela fala, se eu ao menos tocar a orla das vestes do mestre, certamente serei curada. Era suficiente. Olha que fé é essa, meus irmãos. Olha o tamanho da fé dessa mulher que passava por mais de uma década de um sofrimento. E ela vai de encontro ao mestre. E ela atravessa esse processo e ela toca a Jesus, e isso precisa nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos aprender com essa mulher alguma coisa. E eu penso que isso nos ensina que quando as circunstâncias se esgotam, a fé ainda pode salvar as nossas vidas, especialmente a fé que nós depositamos no Filho de Deus, em Jesus. Essa fé, ela tem uma qualidade. A fé que eu estou dizendo é a fé da confiança. É a fé que nos faz confiar no caráter de Deus. Então, quando você pensar o que é a fé, a sua resposta deve ser: a fé é confiar no caráter de Deus. Essa mulher confiava no caráter de Jesus. Conhecia da sua trajetória, ouvia a sua mensagem, a sua palavra. Ela falou, se eu tocar ao menos a veste desse moço, certamente serei curado. Eu sei da sua trajetória, eu conheço o seu poder, eu sei do impacto da sua presença no meio dessa sociedade doente, dessa sociedade preconceituosa. Eu sei o impacto que a sua presença está causando nesse espaço. E eu sei que se eu tiver a oportunidade, eu serei curada. A duração do seu sofrimento não determina o final da história. Segundo ponto é que a fé não se importa com a multidão. Essa fé que essa mulher nos ensina é que ela sabia das leis da época. Ela sabia que não podia, que a sua condição a tornava impura aos olhos da sociedade. Ela sabia que se a multidão percebesse a sua presença, ela seria condenada, ela seria rejeitada, ela seria afastada daquele lugar. Mas a fé dela foi maior do que a multidão, maior do que o humor da multidão, maior do que a ideia que nós temos, ou às vezes considero doentia, a ideia de que onde a multidão está, tem coisa boa acontecendo. Irmão, não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa, tá? Às vezes você está num espaço que tem um menor número de pessoas e que Deus está se manifestando naquele lugar de maneira grandiosa. Então não fique preocupado com as multidões. Não fique preocupado se o auditório está cheio. Não fique preocupado ou não faça um discernimento dos espaços só porque ele está lotado. Entende? Isso não significa nada. Medir a qualidade da pregação por conta de um auditório lotado é burrice, desculpa a palavra. Medir um espaço, ou melhor, por exemplo, uma manifestação na Paulista. Medir o discurso dessa manifestação pelo tamanho do público. Bobeira, gente. O que nós precisamos é discernir as intenções, a fala, ou quem nós estamos seguindo. E aqui, diante desse texto, nós temos a compreensão que havia um fator maior que estava além da multidão, que era a presença do Cristo.
no meio do povo e que precisa ser considerado a presença de Cristo no meio de nós. A fé dessa mulher foi maior do que o medo. A fé dessa mulher rompeu todas as barreiras sociais, todos os preconceitos, todas as condições limitantes que atravessavam a vida de uma mulher naquele contexto da história. Embora que não seja muito diferente do nosso contexto atual. Mas é importante entender que naquela sociedade patriarcal, as mulheres já eram, naquela época, elas já eram marginalizadas. Que dirá uma mulher agora marcada por um sofrimento, por uma doença, que ainda a considerava socialmente impura? Então, você entende? Cada vez mais jogada às margens da sociedade. E dentro desse espectro, agora nós estamos vendo uma mulher rejeitada, onde ela era vista como alguém pecadora, carregando o estigma da culpa, da sua doença, porque muitas pessoas consideravam que a doença que ela sofria era por motivo de um pecado, que ela provavelmente tinha, ou talvez os pais dela tinham. É um absurdo. Isso afastava ela do convívio social, mas a fé que salva essa mulher é aquela que faz ela levantar diante de toda a dificuldade, de todas as adversidades, e faz com que ela consiga, de fato, derrubar todos os muros ao seu redor, né? A fé dessa mulher, ela nos ensina demais, e isso é incrível pensar que, às vezes, a gente precisa, ignorar as vozes que estão dizendo não para a gente. E começar a confiar e se concentrar no poder de Jesus. Se concentrar no poder de Jesus, porque essa presença que está dizendo sim para todos aqueles que creem. Deixar as vozes que estão dizendo não. E se concentrar ao poder de Jesus. Está falando conosco. Está se manifestando. Está dizendo sim para cada um daqueles e aquelas que creem na manifestação do teu amor, da tua graça e do seu poder. Por último, um toque de fé. Finalmente, atravessando todo esse processo e todas essas barreiras, essa mulher toca em Jesus, toca nas vestes de Jesus. E é extraordinário pensar naquilo que aconteceu, porque ela não precisou de palavras. Ela não precisou se identificar. Essa mulher somente tocou nas vestes de Jesus, mas algo extraordinário aconteceu, um milagre. Ela sentiu no corpo dela algo que atravessava a sua dor e o seu sofrimento. Essa mulher estava recebendo uma cura. Mas a história poderia acabar aqui, né? Recebeu a sua cura, ela colocando a sua capa, sai em silêncio da multidão e louva a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Mas naquele momento, Jesus para a sua peregrinação. Primeiro movimento que eu acabo refletindo é que Jesus faz isso, né? É incrível. Jesus para perceber a gente. Para nos notar, para restituir a nossa história. Porque essa mulher, ela tinha a necessidade de uma cura física, mas não era só isso. Ela precisava de uma cura social. Ela precisava ser recolocada socialmente no território onde ela estava. E Jesus olha para essa mulher e contrapõe todo o status quo daquela sociedade patriarcal, né, machista, que degradava corpos femininos, mulheres. Esse processo agora estava em xeque, porque Jesus fala, alguém me tocou.
E os discípulos olham para Jesus e falam assim, claro que alguém te tocou, né, Jesus? Uma multidão dessa, todo mundo se apertando, querendo tirar uma selfie, querendo pegar um autógrafo. Está todo mundo aqui querendo um momento contigo. Essa multidão aqui quer alguma história, alguma informação, alguma coisa que eles possam dizer que eles te encontraram, que eles te viram. E Jesus falou assim, não, tudo bem, eu sei que está todo mundo aqui querendo tirar uma selfie, pegar um autógrafo no livro, mas não, eu estou dizendo que existe alguém aqui que tocou em mim de maneira diferente. Existe alguém aqui que tocou em mim de uma maneira em que saiu de mim virtude, saiu de mim poder. Alguém aqui me tocou de uma maneira especial e essa pessoa eu quero saber quem é essa pessoa. Jesus para a peregrinação, para a sua jornada, para notar a vida de uma mulher. E não somente divulgar o que aconteceu na vida dela, que era a cura, mas pelo contrário. Na verdade, acho que Jesus nem queria falar sobre a cura que havia ali acometido naquele momento, mas Jesus queria restaurar a dignidade daquela mulher. E ele diz, quem me tocou? E ela provavelmente levanta a sua mão e fala, fui eu, mestre. E ele, ao fitar os olhos dessa mulher, ele percebe nela uma fé extraordinária. Porque ele diz, olha, é a sua fé que te curou. A sua fé te curou, e mais do que essa cura física, a cura que chega a ti é no aspecto emocional e social, porque agora você está sendo reintegrada. Todos aqueles e aquelas que olhavam para ti com um olhar de rejeição, todos aqueles e aquelas que olharam para ti com um olhar de exclusão, de preconceito, que te separava do espaço religioso, te separava do espaço social, que não comungavam amor, relação, graça, até mesmo dentro da sua família. Agora, minha irmã, você está com a sua dignidade restaurada. É Deus recolocando uma humanidade no lugar onde ela sempre deveria estar. Não num lugar de exclusão, não num lugar atravessado pelos preconceitos, não num lugar atravessado pela violência do patriarcado. Não, é Deus falando dignidade. Cura para o seu corpo, cura para o seu emocional e dignidade social, para você ter o direito de ir e vir. É Deus restituindo a vida dessa mulher. Assim como hoje, Ele olha para cada um de nós e restitui as nossas vidas em todos os aspectos. Porque você pode sim, é legítimo que você venha nesse lugar para receber a sua cura. Porque Deus tem cura para a sua vida. Mas essa cura não atravessa só o teu corpo, a sua experiência física, mas ela atravessa o seu ser integral. Porque Ele quer restaurar a sua vida por completo e te dar dignidade para você, erguer a cabeça. Não viver se escondendo. Não viver às margens da sociedade, mas Deus quer te recolocar socialmente, como alguém digno, como alguém que merece respeito, rompendo as barreiras da lei. Essa mulher, ela fez isso, ela quebrou todas as barreiras que foram impostas pela sociedade, todas as barreiras que foram impostas, inclusive pela lei judaica, pela lei mosaica, a lei de Moisés. E agora, a sua fé a curou fisicamente e também libertou essa mulher socialmente e espiritualmente. Um toque de fé que incrivelmente muda a vida dessa mulher, muda a história dessa mulher num instante, gente. Vocês têm noção disso? E se você, de fato, alimentar essa fé, que é essa oportunidade de confiar no caráter de Deus, você pode sair daqui curada e curado.
E você pode, de fato, receber a restituição que você tanto almeja, que talvez você passe anos tentando buscar essa cura, essa libertação, essa oportunidade de receber a dignidade que lhe é devida. E Deus, nesse momento, num instante, a partir do teu toque de fé, pode dar uma nova trajetória, uma nova jornada. E eu assim creio e oro. Oro a Deus para que Deus te dê uma nova oportunidade a partir dessa experiência que você está dedicando a Ele de fé. Você saia daqui curada, liberta, restaurada, para uma oportunidade do novo em sua vida. Esse toque não apenas trouxe cura física, emocional e espiritual, mas é extraordinário, porque além dela romper os processos do seu tempo, Jesus não condena essa mulher por ela ter desobedecido uma ordem social, uma ordem do imperador, uma ordem religiosa. Essa mulher desobedece. E Jesus não lamenta e não acusa essa mulher. Pelo contrário, ele elogia a fé dessa mulher. Olha, que fé extraordinária, que te encorajou não somente a chegar até mim e receber a sua cura, mas a atravessar os preconceitos e as violências impostas ou incrustadas nessa sociedade. Que fé, mulher! Que fé é essa que você tem? De atravessar todas as adversidades e continuar acreditando que a sua cura seria possível. Ele elogia essa mulher, olha para essa mulher e fala, e declara o amor. Esse amor grandioso, né? E foi bem relatado aqui no início do culto, que ele é imensurável, que ele é maior do que o universo, que a gente não consegue medir o tamanho e a largura do amor de Deus. É isso que nos conecta, é isso que nos mantém vivo, é isso que nos dá novas oportunidades e é isso que também nos encoraja a atravessar qualquer medo, qualquer violência, ainda que seja por conta de consciências terceiras. É Deus nos salvando, Deus nos encorajando e nos dando a oportunidade de vencer o dia mal, vencer a dificuldade. E ao final dessa história, que se nós nos entregássemos poderia ser uma história lamentável, Jesus te elogia e fala, que fé é essa, meu moço, minha moça? Que fé é essa? Uma fé extraordinária. Vá em paz. Receba a dignidade. Receba a cura de Jesus. Pois a sua fé te curou. A sua fé te curou. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você possa sair daqui de fato impactado pela manifestação da cura, da graça, do resgate, do amor de Jesus, a partir da participação da sua fé. É para aqueles que creem que coisas extraordinárias acontecerão. Creia nisso. Eu quero orar com você. Possível com seus olhos fechados, a sua atenção possa ser focada às demandas que atravessam a sua vida e que talvez se assemelhem à história e à trajetória dessa mulher. Uma mulher que há anos sofria de uma dor, há anos sofria. E essa história acaba nos ensinando que, independente do quanto nós sofremos, ou de quantas vezes nós tentamos e falhamos, há poder no toque em Jesus a partir da nossa confiança em seu caráter, a partir da nossa fé. A fé
tem poder de curar, a fé que tem poder de restaurar, a fé que tem poder de transformar as nossas vidas, agora está fortalecida no teu coração. E você precisa exercitar essa fé. É assim como essa mulher tinha uma hemorragia, rompeu todas as dificuldades e agora nós, enquanto servos e servas de Deus, precisamos sim sermos todos ousados, ousadas para buscar a presença de Jesus e confiar que Ele pode nos salvar. Ele pode. Creia. Então somente creia no Senhor. Creia que o Senhor quer de fato curar as nossas vidas e manifestar teu amor, teu perdão, teu cuidado, restaurando também a nossa dignidade, a nossa oportunidade de viver, de erguer a nossa cabeça e ter o nosso espaço no mundo. Com leveza, com singeleza de coração, sem pressão. Ah, Senhor, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Agradecemos por tudo que nos ensinaste nesse dia. E queremos, Senhor, manter as nossas vidas, Senhor, acolhidas por essa perspectiva de preservar a nossa fé, entendendo que haverá recompensa, sim. Não importa o quanto tempo a dor nos atravessou, nós continuaremos acreditando mesmo quando tudo for contrário, porque sabemos que o nosso Redentor vive. O nosso Deus vive, o nosso Redentor vive, Ele está no meio de nós. Para que nós possamos tocar com fé e ser impactado pelo poder e a força do teu amor e da tua graça em nossas vidas. Rompa as barreiras, especialmente a barreira do medo, especialmente as barreiras da rejeição, especialmente as barreiras da vergonha, para que você possa avançar, que nada possa te parar. Essa história que nós aprendemos, que nós lemos nesse dia, revela em nós a oportunidade de compreender o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Para quem está doente, uma cura de Jesus para você. Para quem emocionalmente está perdido, abalado, uma cura de Deus para você. Um abraço de cura, de paz, de refrigério para você. Para quem socialmente se vê nas margens, um braço estendido. Um Deus parando tudo e a todos e dizendo: alguém aqui precisa não só da minha atenção, mas precisa ser restaurado na sua dignidade, e nós faremos agora. Receba a dignidade de Deus. Restituição, para que você possa adentrar os espaços sociais com dignidade, com cabeça erguida, com amor próprio, sabendo que Deus te amou primeiro. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Adoramos o seu santo nome e agradecemos por esse tempo tão especial que nos foi dado. É com alegria que nós nos despedimos, louvando o seu nome, sabendo que em nosso cotidiano o Senhor permanecerá ao nosso lado. Deus nos abençoe.
com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui vivificados, com o sopro vivificante da Ruá. O Espírito impacte os nossos ossos, o nosso corpo por completo, o nosso emocional, nos dando a habilitação para reviver. Seja restaurado de maneira completa, de maneira integral, porque é assim que o Senhor deseja. Saia daqui vivificado na força e na manifestação do poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus os abençoe. Amém. Amém e amém. Obrigado, Jesus.